proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão de hoje. Quero iniciar parabenizando a todas as mulheres de Montanha, especial que trabalham aqui na casa. Sem. Tá, beleza. Então, quero pedir uma salva de palmas para todas as mulheres, que a gente sabe que são guerreiras. Não é fácil o dia a dia de uma dona de casa, professora, enfim, todas as mulheres. Então, uma salva de palmas aí para todas as mulheres. Vou passar a palavra para a secretária para ela fazer a chamada do vereador de presente. Ele vai vir, porque ele chegar um pouco tarde. Presente. Tem uma mensagem aí, né, que você vai ler para as mulheres. Então lê aí. Mulher, que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma. Mulher, que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas, para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher, que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço. Mulher que chora e que ri, mulher que sonha. Tantas mulheres, beleza única, vivas, cheia de mistérios e encantos. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Feliz Dia Internacional da Mulher. Ronaldo Moreira de Oliveira, presidente. Primeira ordem do dia, requerimento. Vou passar para a secretária para ela ler o requerimento. Requerimento 1/2023. Solicitação de inscritas nos transportes públicos. Os vereadores infrafirmados, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, requer que seja este requerimento submetido em plenário para aprovação e envio ao senhor prefeito municipal, a qual visa que todos os automóveis locados e oficiais terem escritas em característicos legíveis nas portas laterais dianteiras as informações necessárias para melhor identificação. Justificativa. A proposição em questão objetiva a melhoria e a atenção com a nossa população. Desta forma, traz necessário para dar melhor transparência e identificação a todos. Portanto, requero aos senhores a aprovação do requerimento em questão. Atenciosamente, Itamar Alves Nery, vereador, e Fabiano Antônio de Medeiros, vereador. Com a palavra, o vereador, o Fabiano Itamar, para comentar o seu requerimento. Fica à vontade. Bom dia a todos. O requerimento é bem objetivo e claro, é só para ter a
São 3 projetos de lei para ser apresentados, certo? Ofício 1, 2023. Prezados senhores, venho por meio do presente encaminhar a esta Casa Legislativa para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei que concede um dia de folga ao servidor público no dia de seu aniversário, sem prejuízo dos vencimentos. Sem mais, desejamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, José Porcidônio Filho, vereador. Projeto de lei número 001/2023. Concede um dia de folga ao servidor público no dia de seu aniversário, sem prejuízo de seus vencimentos. Ofício número 15/2023. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando de ordem do excelentíssimo senhor prefeito, vimos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a concessão e o pagamento de diárias ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, procurador, controlador e servidores do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O projeto de lei segue acompanhado de mensagem justificativa, visando a melhor compreensão do texto pelos senhores vereadores. Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe nossos sinceros votos de elevada consideração. Atenciosamente, Domingos José de Araújo Neto, secretário municipal de administração. Projeto de lei número 002/2023 dispõe sobre a concessão e o pagamento de diárias ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, procurador, controlador e servidores do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Ofício número 17/2023. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando de ordem do excelentíssimo senhor prefeito, sirvo-me do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a atualização do piso nacional dos professores do magistério e da outras providências. O projeto de lei segue acompanhado de mensagem, bem como estudo de impacto e declaração de adequação orçamentária e financeira. Votos de elevada e consideração. Atenciosamente, Domingos José de Araújo Neto, secretário municipal. Projeto de lei número 003/2023 dispõe sobre a atualização do piso nacional dos profissionais do magistério e da outras providências. Com a apresentação dos projetos de lei, vai ser encaminhado para as comissões. As comissões vão analisar, dar o parecer. E na próxima sessão a gente bota em votação. A gente dá o parecer hoje? Apresentado hoje. Vai votar tudo hoje logo, né? As comissões é de legislação, Finanças. legislação, finanças e educação. Quer que eu diga quem são os membros? É bom, Legislação, o presidente é Fabiano, Itamar e Edson Júnior, membros. Finanças, presidente José Eduardo, membro Débora e José Adailton. E educação, presidente Débora, membros Fabiano e José Eduardo. realmente, Débora tá doente. Tá bom. Então, tem uma pessoa inscrita, Maurício de Souza de Lima. Escreveu segunda-feira, conforme o regimento da casa pede, com um prazo de 48 horas, ele obedeceu o prazo e a palavra está facultada para Maurício se pronunciar por 5 minutos, viu, Maurício? Primeiro,
todo mundo me conhece, sou Maurício Soares de Lima. Eu sou o coordenador do Sindicato de Montanha da Terceira Idade. O problema meu e dos vereadores é o seguinte: aqui a Câmara Municipal é composta de 9 vereadores, não é isso? Cada vereador tem o seu papel, de fiscalizar e coordenar e fazer projeto em bem da comunidade, não é isso? Então, o que acontece é o seguinte: quando um vereador fiscaliza a rua e vê problema na rua que vem para a Câmara, então a função de todos é abrir as palmas, não é isso? Abrir as mãos e combinar com todos os vereadores. Aqui na Câmara, na minha opinião, aqui na Câmara não tem adversário, tem um partido, tá entendendo? Mas quando a gente, um vereador, está fazendo um projeto em bem da comunidade, criticando os problemas das ruas, então todos têm o direito de receber. Aqui não tem adversário. Aqui na Câmara Municipal tem adversário. Por exemplo, eu, Itamar, você sai na rua verificando os problemas da cidade. Aí traz o quê? Para casa. Então, coloca para todos os vereadores. Aqui o seguinte: eu acho, na minha opinião, que todos têm que combinar. Porque quando a gente combina, o que vai ganhar? O que vai ganhar é a cidade. Não é isso? Quem vai ganhar a cidade vai ganhar a população. Se eu tenho uma rua que tem fossa jorrando na rua, aí o vereador vai e fiscaliza. Aí traz para a Câmara para resolver. Se não, primeiro, o que tem que fazer? Procurar as entidades de referência. Se as entidades de referência não atender, o que ele vai procurar? Procurar a justiça. Isso é independente de partido. Está entendendo? Então, por acaso eu estou prejudicado na minha rua. Problema de fossa, problema de fossa jorrando, problema de limpeza, problema de lixo. A sociedade coloca o lixo no dia do carro passar. O carro não passa. E aí aquela podrura fica completamente na rua. Eu tenho o direito de reclamar. E os vereadores têm o direito também de fiscalizar. Se aí vai o quê? Na entidade certa. Se não atende, o que é que o vereador tem que fazer? Independente de partido, procurar a justiça. Se por exemplo, a secretaria não atende, os vereadores têm a obrigação de quê? De procurar a justiça, procurar o promotor, procurar a pessoa responsável pela repartição. Tudo isso ele tem que procurar. Independente de briga entre vereadores. Vereadores é o quê? É um papel, é um poder legislativo. É um poder que pode mais do que o prefeito da cidade. Está entendendo? Então, falta o quê? Falta ele exercer a função dele. A função dele é fiscalizar. Tá? Entendeu? Por exemplo, eu estava em minha casa, já agora, recentemente, agora mesmo, passou uma pessoa reclamando com o problema daquela construção que fizeram junto da tua casa, ali no Luzia Faria. Que diz que ela disse que os carros passam lá, aí jorra a água para cima da casa dela. Você vê? Está vendo? Então, o papel do vereador é saber disso, o papel do vereador é trazer para a Câmara, o papel do vereador é ir procurar a entidade local. O papel do vereador o quê? É conversar com a sociedade. E não é só o vereador nem o prefeito, não. A sociedade é responsável também. A sociedade que é responsável. Porque nós moramos o quê? Na nossa cidade, então tem o quê? Tem que manter a limpeza da nossa cidade também, colaborar. Se tem a limpeza da cidade, mas nós somos cidadãos, moramos na cidade, então temos que colaborar, todo mundo tem que colaborar. Não é só vereador e nem prefeito, não. São todos o mundo. E os vereadores têm que estar em paz, em harmonia, tá? Independente de partido. Entendeu? Então é isso que eu deixei de vocês. Tá? Por exemplo, você foi eleito pela sociedade. E quem é a sociedade? É a sociedade da rua.
Então, o papel do vereador ele não quer saber de partido, quer saber de melhorar o atendimento dentro da cidade, de desenvolver a nossa cidade. É isso que é importante para nós. É isso que eu desejo de vocês. O meu dever também fazer isso também. Por que eu saio da minha casa? Às vezes eu saio até do sítio e venho para a Câmara. Para quê? Para escutar o vereador, para aprender. Coisa que eu não aprendi, tá entendendo? Na minha infância, que não tive oportunidade. Hoje eu estou tendo oportunidade. Falando da saúde, falando na saúde, falando na locação dos prédios. Ora, então, por exemplo, olha, o seguinte, olha, o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de uma reforma do hospitalar. Nós estamos precisando do quê? Trazer a maternidade para aqui. Nós precisamos de quê? De um aparelho de raio-x para o hospital. Nós precisamos de quê? Quando eu falo de ampliar a cidade é ampliar o hospital e trazer médico para a gente ser atendido aqui. Não é sair daqui desesperado para Natal, não. Precisamos de uma casa de apoio lá no Natal, isso foi colocado de quê? Foi colocado no projeto de Manuel. Tá? E eu votei nele. Por que eu voto? Eu voto para cobrar. E eu espero que você, independente de partido, os vereadores que estão aqui e que os que não estão, façam a mesma coisa. O que eu quero é isso. Tá entendendo? Então, com a conclusão das palavras de Maurício de Souza de Lima, a palavra está facultada por 5 minutos, para quem quiser se pronunciar. Bom dia a todos e todas presentes. Em primeiro lugar, quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional, que as mulheres são fundamentais para que a gente possa estar aqui. Então, quero parabenizar todas, em especial as montanhenses, mulheres guerreiras e trabalhadoras. Tem alguns pontos aqui, vou procurar ser mais direto possível e rápido. Nessa segunda-feira, eu e o nosso amigo aqui, vereador Itamar, em visita à unidade mista de saúde, identificamos alguns problemas que vêm sendo, como eu posso dizer, não é de hoje, são problemas correntes, que já existem, entendeu? Tendo aqui para comprovar isso, a gente já tivemos no hospital, que é a unidade mista de saúde, há um ano atrás, praticamente, que foi em maio do ano passado, temos ofício aqui, e nesse ofício a gente pediu algumas reivindicações para que seja feita no hospital, para melhorar o atendimento à população. Vimos que algumas coisas foram feitas, mas tem outras que permanecem, e isso já faz um ano, desses pedidos, e permanece da mesma forma, entendeu? Vou dar exemplo. A cozinha se teve uma reforma, mas não se tem um armário para colocar as louças que é feito o alimento. As verduras estão no chão. Isso a gente comprovou visivelmente, temos vídeo. A questão da roupa hospitalar, sendo lavada no hospital, não tem esterilização, continua da mesma forma. O quarto dos funcionários para descanso, não tem como você descansar da forma que está o quarto lá. Na época foi falado que ia ter solucionado esse problema, acho que o colega vereador Eduardo estava lá, ia ter uns móveis projetados e continua da mesma forma. Ambulância, pneus gastados, desgastados já, farol segurado com esparadrapo, isso é um absurdo. A porta de trás da ambulância, para se abrir, tem que ter um ferro para puxar, quebrado, isso colocando em risco a população, porque se você sai daqui na urgência, na ambulância, com o pneu da forma que está, nesse buraco que a gente vê nas nossas estradas, bater no buraco daquele estourar, é outro acidente. Aí você já sai com o doente e vai ter motorista, é um acidente, quem está acompanhando, isso é um absurdo para a nossa realidade. Entendeu? Isso aqui temos ofício que foi pedido, vimos que foi feito algumas, vamos dizer, serviço no hospital, que está pintado as paredes, a cozinha teve alguma modificação. Então, quero já de antemão pedir em ofício a prestação de conta desse serviço que foi feito na unidade mista de saúde, com nota fiscal, entendeu? Dos serviços prestados, quais serviços foram feitos na unidade mista de saúde. Isso é um dos pontos. Para
não se prolongar muito, que eu só tenho 5 minutos da fala, quero também falar sobre a iluminação, que a gente deu uma volta aqui. Foi falado semana passada e já foi dito que essa semana ia ser solucionado, mas não custa nada a gente falar. Até no Cidade Nova Mesma, ali na Isabel Ferreira, descendo naquela travessa, está uma escuridão. Precisamos solucionar essa questão. E não é só uma rua nem duas, são várias. Entendeu? E a gente paga impostos. E o município tem recurso. Os últimos anos o município vem tendo uma receita muito boa. Boa o suficiente para esse serviço ser prestado. Falamos também, outras vezes, tornamos a falar, o nosso colega Maurício aqui, amigo, que sempre está conosco, falou da questão dos esgotos. Isso não é só a rua dele, tem outras ruas também. O município precisa tomar uma providência para ver essa questão dos esgotos, um saneamento, uma forma de trabalhar isso. Que a população está pedindo, não é de hoje, são coisas correntes que vem há meses passando, cobrando, se falando e continua da mesma forma. Entendeu? E para pegar sua fala, Maurício, você falou aqui em reforma hospitalar, aqui nessa casa eu já coloquei um requerimento pedindo a reforma da unidade mista de saúde, a ampliação. E tenho, se você quiser uma cópia, posso lhe passar. A sala de parto já foi pedido também, eu coloquei esse requerimento aqui. Entendeu? Depois, entendeu? Aí isso aqui eu só quero esclarecer a população de Montanhas que a gente tem trabalhado e tem cobrado. Entendeu? Agora, se o município não executa, infelizmente a gente não pode fazer nada. É o que você disse, só se acionar o Ministério Público. Tá entendendo, pessoal? Então, eu peço carecidamente, tive com um colega em Itamalá, a gente rodou a cidade, fomos nas obras correntes do município e também identificamos um descaso. Existem obras aí que já se iniciaram Aí ontem mesmo a gente foi em uma obra, a pessoa que estava lá disse, não, o pessoal dessa obra teve que sair para fazer a outra. Mas se a obra já está licitada, já tem a placa, já tem a empresa responsável por essa obra, o porquê o funcionário daquela obra saiu para outra? Tem que se ter funcionário para essas obras. Se a obra está licitada, se já tem a placa, já tem a empresa, então tem que ter funcionário suficiente. E se o dinheiro foi destinado a essa obra, então cadê a mão de obra? Cadê o serviço sendo prestado? Então a gente tem que ver isso. Isso é dinheiro público, isso é dinheiro do povo. Tá entendendo? E foram com recursos próprios e essas obras estão paradas, iniciada e parada. Então, e tem obras que já se fecharam, como falei semana passada, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, que nem iniciada foi. E está sendo dinheiro gasto com aluguéis de prédios particulares, dinheiro do povo. Tendo prédio aí parado, fechado, e se não tem resposta. Entendeu? Aqui eu quero agradecer pela atenção de todos. Por enquanto, minhas palavras são essas. E passo para os demais colegas que têm algo para falar. Mais alguém? A fala de Fabiano aí pegando o gancho aí sobre. Bom dia a todos, né? Só pegando um trecho aí da palavra de Fabiano aí, a cobrança de algumas coisas, tá mais do que certo. A questão da iluminação pública, eu tenho falado com o Eduardo Silva, ele me falou que já tinham feito aí a licitação novamente, estava com esse problema porque todo início de ano tem de renovar essas licitações, devido a isso que estava esse problema na cidade, né? Que como o Fabiano disse aí, não é só uma rua realmente, são várias ruas, mas segundo ele, essa semana estava solucionando o caso, entendeu? Estava chegando aí era só para responder a Fabiano aí, valeu. Mais alguém? Bom dia a todos e a todas. E aproveitando o dia de hoje, né, dia 8 de março, parabenizar as mulheres, né, pelo seu dia e clamar, né, a elas que realmente se conscientizem e não permitam que sofram nenhum tipo de agressão, né, nem física, nem emocional, nem sexual, né, que elas possam realmente buscar os seus direitos, né, denunciar todo o agressor e que realmente a gente possa construir uma sociedade com mais amor e mais harmonia.
Em relação aos problemas, eu concordo, pegando agora, resgatando desde a fala do cidadão Maurício, nós precisamos, sim, acho que a Casa Legislativa ela tem a obrigação, né, o seu principal dever de buscar melhorias para a sociedade, para o município, para a cidade. E que a missão nossa é essa, é fiscalizar, é denunciar, é tentar, e não no intuito de atrapalhar, né, mas com o intuito justamente de aprimorar, de melhorar, de corrigir problemas que estão sendo vistos. Que a gente não possa realmente mudar o nosso foco para apenas ser, né, acusadores, mas que a gente seja aqueles que estão buscando soluções para uma vida melhor para a nossa sociedade. Então, realmente, a questão da unidade mista de saúde foi constatada, aí, de acordo com o colega Fabiano, problemas sérios que precisam ser corrigidos, como a questão de colocar alimentos no chão, né? É algo que nem em canto nenhum pode ser permitido, muito menos em um hospital. A questão do esgoto, né, nas ruas, esgoto de fossa a céu aberto, é uma questão que parece que virou cultura em Montanhas. Algumas ruas de Montanhas aqui, desde que eu era criança, que a gente reclama de pessoas que destinam os dejetos da sua fossa para a rua, e que isso acontece até os dias de hoje, né? Principalmente em ruas onde a absorção do solo é mais difícil, como, por exemplo, a Rua da Concórdia, e essa Rua Princesa Isabel, essa aqui, o centro da cidade também, é um costume antigo de colocar os dejetos, principalmente para dentro da lagoa. Então, a gente precisa ver essa questão como um problema realmente, não é de uma única rua, é muitas ruas de Montanhas, que a solução para isso seria o saneamento básico, mas a gente sabe que, além de dispendioso, é uma questão difícil. Nós temos um projeto que já foi aprovado, inclusive, pela UFRN, nós, que eu estou dizendo agora, a nível de Montanhas, viu? O município tem um projeto que foi aprovado já pela UFRN e foi encaminhado para o setor do governo responsável, mas, por se tratar de algo que é de alto custo e que fica embaixo do chão, né? Então, o político não é muito visto, porque ninguém sabe que está ali embutido, então não é às vezes muito dado valor. E a gente precisa realmente exigir, né, e buscar, reivindicar que esse projeto ele tenha um andamento mais rápido e que ele chegue a atender os problemas da nossa cidade com maior rapidez. Em relação à questão das obras paradas, quando o colega Fabiano colocou outro dia para mim essa questão, eu fui buscar saber por que, principalmente, eu digo parada agora, na verdade não é nem parada, é não inicializadas, como a questão do posto de saúde, que eu acho que começou, mas parou, né? Ou não sei se começou, e da prefeitura. A resposta que eu recebi foi que o engalho aí, o que está segurando o início dessas obras é justamente a questão de projetos. Tem um projeto já em construção, já terminado do posto de saúde, que está para ser inicializado. Agora que o da prefeitura, o projeto nem terminado foi ainda está em fase de planejamento de projeto. E eu concordo que isso deve ser adiantado, até porque o dinheiro público ele está sendo utilizado para pagamento de aluguel, assim como o nosso aqui também estamos pagando aluguel para estar aqui, enquanto a nossa casa está sendo reformada. Agora, o problema todinho é que eu estou pagando aluguel e eu não estou vendo o andamento da obra. Então, significa que esse aluguel vai perdurar por algum tempo, né, e por um tempo ainda indeterminado. Então, o ruim é isso, né? Ao contrário da nossa casa ela está em andamento o trabalho e a previsão é que a gente volte para lá, né, presidente? No final do mês, para o início de abril, nós estaremos na nossa casa já reformada. Então, apenas isso para o momento. Mais uma vez, reafirmando os parabéns a todas as mulheres, né,
dizendo a importância de vocês, que vocês se conscientizem da importância de vocês na vida da sociedade. Parabéns e um bom dia, uma boa semana a todos. É só para mim ser mais assim objetivo, quando eu falei nessas que não iniciaram e citei nas que iniciaram e estão paradas. Aí, como eu já vou frisar, eu e Itamar visitamos os prédios públicos essa semana, segunda e terça. Eu e o colega Itamar visitamos essas obras. Vou ser direto. A obra em frente ao campo. Ela foi iniciada, está parada. Tivemos lá ontem e o funcionário que trabalha no campo, eu perguntei, essa obra aqui? Ele disse, não, essa obra aqui, o pessoal que estava aqui foi concluir a creche. Entendeu? E são a mesma empresa. Tanto a obra em frente ao campo, como a obra da creche. Está lá na placa. Tem umas fotos o CNPJ é a mesma empresa, o mesmo. Então, tem que ter funcionário suficiente. Se ela ganhou, se está lá a placa, se ela iniciou a obra, ela não pode estar remanejando os funcionários e deixando a obra parada. As demais que não se iniciaram, agradeço pelo seu esclarecimento e a gente aguarda agilidade nesse processo, porque a secretaria vai fazer 1 ano que está fechada. Então, esse projeto, se já está pronto, se não está, já era para ter sido já bem adiantado. 1 ano não é 12 meses. Agradeço. Só em relação à questão das obras, eu procurei saber também, porque, na verdade, eu acho que o importante é isso, é quando a gente sabe que tem alguma coisa, a gente vê que alguma coisa está errada, que tem alguma coisa que não está andando do jeito que é para andar, a gente tem que procurar na fonte o que está acontecendo para poder realmente ou corrigir ou encaminhar para os órgãos competentes de solução do problema. E quando eu vejo que tem alguma coisa relacionada, por exemplo, a casa aqui, algum problema, eu procuro o meu presidente da casa, para chegar e conversar e indicar qual é o caminho que deve ser feito ou o porquê daquele problema estar sendo feito. Quando o problema é ligado ao executivo, eu busco alguém de lá do executivo saber respostas, qual é a resposta dele. Que essa resposta me convença ou não, mas eu procuro saber qual é a resposta lá para que eu possa saber como agir. Em relação a essa questão das obras, que ontem eu escutei um comentário de que todas as obras de montanhas estavam sendo administradas por uma mesma empresa. E eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Se tiver pela mesma empresa, está errado. E, na verdade, são 4 empresas que estão administrando, ganharam a licitação, e tem umas com 2, uma com 1, né? Inclusive essa que você falou. E eu questionei essa questão, por que parou uma obra para fazer a outra? O que foi explicado é que isso não justifica, né? Eu não me convenci com a resposta, mas o que foi dito é que a questão se tratar de uma obra pequena e da empresa que ganhou não ser uma empresa de grande porte, ela não tinha condições de sustentar ao mesmo tempo as duas, e o prefeito pediu prioridade para que desse celeridade à questão da creche. Até as duas iam, mas de forma lenta, né, na verdade. Mas que mandasse dar uma aceleração na questão da creche por conta da questão das aulas. A comunidade escolar estava cobrando a rapidez nesse caso, e o prefeito pediu que a empresa desse um apoio maior na creche para concluir, para poder, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Tiraram parte dos funcionários da outra obra para acelerar a questão da creche. Compreendo, concordo e também entendo que, no momento em que eu ganho 2 obras, eu tenho a obrigação de manter as 2 obras. Também compreendo nesse sentido. Mas eu estou explicando a questão do que foi me repassado, por que diminuiu o trabalho em uma, mas justamente foi para aumentar o da outra, para dar celeridade em relação à prioridade da creche. Eu queria solicitar à casa, em nome do presidente Ronaldo, que encaminhe um ofício lá para a secretária de esporte, Secretaria de Esporte. Como eu tinha colocado aqui um requerimento solicitando a irrigação do campo, os pivôs, e eu fiquei sabendo que estavam finalizando
licitação a respeito disso. Como já há um bom tempo já foi perfurado o poço, né? E eu coloquei esse requerimento solicitando que o município coloque a irrigação no campo. Eu queria que mandasse não para saber em que pé realmente estava. Ok? Agora vamos pegar um gancho aqui com o Dino. Realmente, Dino, a gente ontem visitou o estádio Pansão, né? Tá bonito lá e tal, mas a gente viu que falta muita coisa ali. Aí foi até alertado sobre isso aí. O poço existe, mas o equipamento para fazer a irrigação está faltando. Né? Eu fiquei sabendo, né, que estava tendo essa licitação. Fiquei sabendo que vai fechar o campo e tal, mas como é que vai fechar se caso não, tipo assim, já tiver tido a licitação e a empresa quem ganhou, quando é que vem colocar algo, tá entendendo? Correto. Quando é que vem instalar, quando é que vem... Porque o mais difícil é o poço, não é isso? Já existe. Já existe. Né? Assim, não, o mais difícil é a irrigação, que é mais caro, né? Bem mais caro. O poço foi 7 mil, 8 mil reais. Agora a irrigação é na faixa de 30 mil, mais ou menos. E aquele muro, a situação daquele muro ali? Não, ali, Na lateral. pelo que eu fiquei sabendo com o Manuel, ali vai ser feito coluna em todo... Vai anular aquela coluna aqui, ali todas as colunas daquela tá tudo condenado. Aí vai abrir outra no meio do muro ali para sentar assim. Pronto, porque é o seguinte, a gente, eu e o vereador Fabiano, a gente fez essas visitas de ontem, e a gente vai continuar fazendo. Espero que na próxima aí, os colegas aqui vão também, né? A gente está ajudando o município, a gente não está... A questão do campo é tipo assim, assim, não é isso? Assim, eu sou mais preocupado ali com aquela questão do campo, como eu tenho a escolinha já faz mais de 10 anos, treino ali, faço jogos ali amistosos, às vezes trago alguns campeonatos para cá, algumas copas. Agora a gente vai visitar também sobre esse negócio o pessoal está reclamando muito da zona rural, a estrada que está, a podagem, né, que estão fazendo. Até os outros que estão pegando os estudantes estão tendo retrovisor quebrado e tal. Aí a partir de segunda-feira a gente vai fazer essa visita. Eu até deixo aqui até o convite, alguém que quiser participar aqui com a gente, estamos juntos, ok? Sim, só também parabenizar as mulheres, né, principalmente as 3 funcionárias aqui da casa, né? A Adriana, a Mael e a Né. E se Deus quiser, para o ano a gente faça uma representação, presidente, aqui na casa, lá no novo prédio, se Deus quiser, um negócio bem organizado para as mulheres, ok? Principalmente as poeiras, principalmente essa daqui da descida. Vai sair aula, chuva, aí vai parar de novo, né? O inverno está chegando aí, né? Cara, Eu quero aqui tudo dependendo justamente dela, senão a gente não desiste. E quero também falar a respeito do instrumento do nosso amigo da lá, e justamente colocado lá na Rua da Concórdia, a respeito dessas transportação de postos que está acontecendo nas ruas, muito mau cheiro, grande demais. Mas o nosso amigo Itamar já fez 2 requerimentos, já foi colocado nessa casa, foi aprovado e continua a mesma coisa. Realmente, nós sabemos que não é de hoje nem de ontem, até mesmo o próprio prefeito agora que hoje está, ele falou que tinha um saneamento básico, ia acontecer, realmente até agora não aconteceu, não sei qual motivo, a gente vai saber. E hoje eu só digo uma coisa a vocês, uma parte da população prejudicada através dessa hipótese. Você vê em frente à minha casa ali, infelizmente é uma enxurrada que parece até um rio. Eu até digo cuidado. Veterinário de Maurício, mesmo rio, aí também aqui também é a mesma coisa. Então, é uma coisa que tem que procurar saber, porque agora quando começou a inverno aí, que pior ainda. A questão é essa, né? É a coisa, como o nosso amigo está dizendo, se continuar assim, na área de casa, vamos lá, não vai nem passar carro, porque aquela chuvada aqui da passada já ficou como se for ali. E estão reclamando muito a respeito do carro lixo. Principalmente aqui nesse setor, e eles estão deixando, estão fazendo pausa e estão ficando no meio da rua, não estão mais, estão fazendo
comentário é porque o carro do lixo realmente não tem condição de pegar. E tem que ser um carro dependente para fazer cada setor, né? Se a respeito da iluminação pública, eu falei com o Eduardo também, como o tio falou, ele disse que estava chegando acho que de hoje da manhã, e eu acredito que vai fazer o serviço, né? Porque a rua, infelizmente, está escuro e é um direito nosso e da população, e além disso, a gente dessa casa, a gente votemos para justamente ter uma iluminação pública melhor para a nossa população. Se fosse dessa maneira, a gente ia deixar como estava. Mas a gente fizemos uma maneira e votamos, todos nós, para que seja melhor para a população a iluminação pública. E hoje ninguém está vendo isso. A realidade é essa. Porque mesmo que queimou e não venha, houve uma licitação, não deu certo, mas o povo não quer saber disso não. O povo está precisando e é um direito de cobrar. Além disso, quem paga o pato sou eu, porque cobra direto. E eu só não faço o prefeito. Não posso não fazer não. A prefeitura. Não. Porque na realidade é um direito nosso. Como hoje a situação existe aí, como você sabe, não está fácil. Tem bastante a segurança hoje, mesmo que tenha, mas não estão dando investimento. E a única solução que você pode até evitar uma coisa qualquer, a claridade. Porque de noite você vê o serviço, você pode desviar água. Dá tempo de correr. Dá tempo de correr. Senão, tchau. Verdade. Então, é isso mesmo. Então, todos com a palavra facultada já. Só uma pequena palavra aqui. É que segunda-feira a gente foi contemplado, a nossa Câmara, entre acho que 7 câmaras do município do Rio Grande do Norte, a gente foi escolhido entre as 7 no selo do ouro de transparência do Estado, da Tribunal de Contas do Estado. Então, isso, eu acho que esse reconhecimento para a nossa Câmara é um grande privilégio, né? Ser contemplado com entre 160 e tantas, a gente ficar entre os 7. Então, mostra que o trabalho daqui da casa está sendo executado de melhor forma. É a transparência, tudo que eles pedem, a gente manda para lá. Então, através disso aí, foi que a gente foi contemplado com esse selo ouro. Então, obrigado, né, à Câmara, a vocês, tudo aqui, por essa contemplação. Sem mais nada a falar, dou por encerrada a sessão. Faltou 3 pontos.